Este programa tem classificação indicativa livre. Que tal um bom motivo para o seu dia ficar mais feliz? Que tal um bom motivo para se inspirar e deixar a vida mais leve? Que tal um bom motivo para compartilhar o que é bom? Então tá! Começa agora um podcast diferente, cheio de bons motivos para você ouvir. Começa agora na 92. O podcast Good Vibes. Por uma boa causa. Com Edmar Filho. Oferecimento: cartões Credishop. Mais que crédito, acreditar. Terra Azul faz parte da natureza, faz parte da sua família. Colégio Batista, grande como os seus sonhos, do tamanho do seu futuro. Opa, muito boa tarde você que sintoniza com a gente agora para começar mais um episódio desse podcast que tem dado o que falar, graças a Deus. A gente tem tido muito feedback positivo aí de vocês e eu fico muito lisonjeado, palavra bonita, né? Lisonjeado. Meus convidados estão aqui me ajudando já aqui. Daqui a pouquinho vou apresentar quem tá com a gente hoje aqui, mas antes de mais nada, gente, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. É o nosso episódio para fechar a semana, que foi incrível, né? A gente começou a semana lá na segunda-feira falando sobre temas super relevantes. Por exemplo, a gente falou essa semana sobre fome e mostramos pessoas que têm trabalhado para ajudar a sanar esse problema. A gente recebeu o pessoal da União MA na segunda-feira. Na terça-feira, vê se minha memória tá boa aqui. Na terça-feira, a gente falou sobre educação. Veio toda a turma do Colégio Batista pra gente aqui, junto com a gente. Na verdade, a gente recebeu o pessoal do Instituto PEP também, que tem um trabalho muito bacana nas comunidades. E a diretoria do Colégio Batista esteve com a gente também. A gente já falou nesse programa também sobre as mulheres, né? A gente tratou sobre o tema violência contra a mulher. Esse tema foi abordado ontem aqui e foi muito interessante também. A Kelly esteve com a gente aqui ontem e trouxe pra gente um pouco mais sobre o projeto Empoderar-se, que também é muito legal. E hoje a gente vai falar sobre um tema que tá muito em evidência. Não é um tema fácil de a gente falar. Aí, mais uma vez eu repito, esse programa não é um programa de debate. A gente não tá aqui pra debater no sentido de a gente defender a sua ideia. Não, a gente tá aqui pra gente trocar ideia, né? Falar, trazer o tema à tona para que a gente possa de alguma forma, sei lá, se você que tá aí se identificar com a gente, vai ser muito bacana. Quero lembrar também do nosso WhatsApp, que você pode mandar mensagem pra gente durante todo o nosso podcast, que é o 98-98409-9292. 98-98409-9292. Mas, Emma, diga pra gente qual é o tema de hoje. A gente vai falar hoje sobre luto. Exatamente, sobre luto. A gente sabe que a gente tá vindo de um período aí muito difícil, talvez um período nunca vivido antes, principalmente pela nossa geração. Talvez não, com certeza, né? A nossa geração passou por tem passado por essa situação aí que a pandemia trouxe. E o tema de hoje eu acredito que é muito relevante, né? E para conversar com a gente sobre esse tema hoje, eu tenho dois convidados aqui especiais. Primeiro, eu queria apresentar a vocês aqui a nossa querida amiga psicóloga. Ela também é parceira lá do nosso parceiro aqui, que é o Colégio Batista. Primeiro, muito bem-vinda. Eu queria dizer que pra gente é um prazer te receber aqui. Dizer a você que legal que você topou esse nosso convite, né? A gente falou com bastante antecedência. Rejane Duarte é a psicóloga, a nossa convidada aqui. Eu já conheço a Rejane já há muito tempo, a gente já tem uma amizade, já temos alguns amigos em comuns também. Então, Rejane, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? O prazer é todo meu. O prazer é todo meu. O prazer de estar aqui nesse momento. É um tema, como disse já Mar, não fácil de se lidar, mas é essencial na vida de todos nós. Faz parte, que é o luto. É sobre o luto que nós estaremos aqui conversando. Muito bem. Aqui com a gente também, para conversar sobre esse assunto, o Cláudio Carvalho. O Cláudio está aqui. O Cláudio faz parte ali do grupo Salvatore, né? Do Complexo Salvatore. Mais especificamente, o Cláudio, ele é gerente de relacionamento e ele cuida de um projeto ali junto com toda uma equipe do projeto Luto pela Vida. O projeto Luto pela Vida é um projeto muito especial que daqui a pouco o Cláudio vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas para vocês entenderem,
é um programa de apoio a pessoas enlutadas, né? Então, Cláudio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Edmar. É um prazer, o Complexo Salvatório se sente muito honrado com o convite. E para mim, pessoalmente, juntamente com o Complexo, é uma alegria falar desse projeto que é a menina dos nossos olhos. É uma alegria muito grande ter esse projeto nesse momento dentro do Complexo. Muito bem. Eu sei que você que está nos ouvindo agora aí, ou você conhece alguém, ou você perdeu alguém, ou você conhece alguém que perdeu alguém, ou você perdeu alguém nessa pandemia. Infelizmente, a gente tem números absurdos e é impossível a gente não trazer esse assunto aqui à tona, né? Mas eu já queria começar aqui para que vocês fizessem as primeiras considerações e, obviamente, que eu quero começar aqui pela Rejane para ela explicar para a gente um pouquinho sobre o que é o luto, né? Como que a gente pode definir o luto? O que é o luto? É algo bem subjetivo, né? E algo muito doloroso de se viver. Então, o luto, ele é uma fase onde todos nós iremos passar. Se vivemos, passaremos. Então, é um momento onde eu estava anteriormente conversando aqui com o nosso companheiro Cláudio. É um momento de lutar contra a dor. E a dor, ela é, como eu disse, ela é subjetiva, porque cada um sente de uma forma. Algumas pessoas expressam e logo você vê que elas têm sofrimento. Outras não. Outras elas guardam. Não há uma percepção, mas existe sempre o sofrimento. E esse sofrimento, ele precisa acontecer porque faz parte do nosso viver. Então, assim, o luto, ele faz parte da vida, mas a vida não é algo tão positivo. Sim, mas nós temos as fases. Nós nascemos, né? E tem toda aquela questão que nós ensinamos as nossas crianças, né? Lá no Colégio Batista, a gente sempre trabalha isso com as crianças, né? Que existe o viver, mas existe também o morrer. Tudo no tempo certo. Tudo no tempo certo. Passar por este momento é olhar um futuro, né, de possibilidades, né, de um novo recomeço. Então, assim, luto é lutar contra uma dor. E a dor, ela é muito particular. Muito bem, muito obrigado pela explicação inicial aí pra gente. Eu queria ouvir do Cláudio também um pouquinho sobre as experiências. Primeiro, explica pra gente como é que funciona esse programa, esse projeto que é Luto pela Vida ali no Complexo Salvatório. Explica pra gente como é que funciona isso, desde quando esse projeto já existe e como é que vocês lidam no dia a dia com isso tudo. Edmar, o projeto ele surgiu da necessidade de nós continuarmos cuidando dos nossos clientes, né? Porque o Complexo Salvatório, ainda quando era somente o Jardim da Paz, sempre teve o cuidado de fazer tudo com muito zelo, com muito esmero, oferecendo sempre os melhores serviços, os melhores produtos. Mas a gente também viu dentro disso, isso balizado pelos nossos princípios, né? De ter acolhimento, dos nossos valores de acolhimento e de humanidade, cuidar também de quem fica. A gente viu essa necessidade. E o projeto surgiu daí, né? Passou a ser um sonho, né, da direção e viu-se essa necessidade. Então foi elaborado um projeto justamente com o intuito de fazer com que essas pessoas que ficaram e, consequentemente, como a Rejane falou, vivendo o luto e tivessem esse apoio, tivessem esse abraço acolhedor justamente para viverem essa fase da melhor maneira. Muito legal. Você falou uma coisa muito interessante, Rejane, que foi a questão de a gente entender, em outras palavras, a gente entender que a vida, ela segue esse ciclo, né? De modo geral, as coisas, tudo que existe ao nosso redor, ele nasce, cresce, evolui e vai chegar um momento em que isso desaparece, né? Óbvio que a gente não está entrando no mérito aqui da nossa crença, de a gente, óbvio que todos nós aqui como cristãos acreditamos nesse processo de vida em Cristo, de vida eterna. A gente nem está entrando nesse mérito, viu, gente? Já você que está ouvindo a gente aí, fica tranquilo em relação a isso. A gente está falando simplesmente da realidade que muita gente vive, que todos nós, inclusive você que está ouvindo aí, já viveu, que ia perder um ente querido, né? Eu acho que a gente
entender que isso vai acontecer, ou na verdade que isso pode acontecer, que isso acontece, Vai acontecer, né? é um primeiro passo, né? Com certeza. Exato. É o primeiro passo. E um passo importantíssimo é entender a vida como um privilégio. Então, assim, quando você tem relacionamentos saudáveis, quando você tem sede por viver e entende que essa vida ela é limitada, eu vou ter comportamentos que me propiciem, né, uma trajetória, né, onde eu sei que lá no final daquele caminho existe ali um local onde eu vou ter que parar. As pessoas que estão ao meu redor, elas têm também um caminhar. Então, eu tenho que estar caminhando com elas. O que acontece? Às vezes, a gente encontra, né, o Cláudio há de testemunhar, porque ele está ali o tempo todo dentro dessa perspectiva, né, pessoal, de olhar ali as pessoas vivendo esse luto real diariamente, né? A cada hora chega, né? Então, se você vê que algumas pessoas se desesperam porque elas não viveram em intensidade com aquele a quem ama tanto. Então, assim, entender que você deve estar vivenciando essa dádiva, esse presente, né? Eu vou até ser redundante, que é a vida, vivenciando a vida, faz com que você diga assim, nossa, a pessoa foi, eu irei, mas isso aqui é bom, o que eu estou a viver é bom, o que eu fiz, o que nós vivenciamos ficará na minha memória de uma forma positiva. Então, a ideia é viva de uma maneira incrível ao lado de quem você ama, ao lado de quem te quer bem, ao lado das pessoas que te dão prazer, porque aí a passagem ela não vai ser tão dolorosa, porque você já tem na mente que ela, né, foi vivida da melhor forma. Muito bem. Antes da gente continuar o nosso papo aqui, antes da gente continuar conversando, eu quero lembrar você que a nossa intenção aqui é mostrar que existem pessoas que cuidam de pessoas, né? Enquanto de repente você pensa assim, mas quem que pode me ajudar em relação quando eu passo por uma situação dessa? Ó, a gente está aqui com uma psicóloga, por exemplo, e a gente está aqui também com o Cláudio, que representa aí um projeto muito bacana que cuida, ajuda pessoas enlutadas a passarem por esse processo. Eu quero dar uma pausa rápida aqui para falar e agradecer os nossos colaboradores aqui nesse podcast. Afinal de contas, eles também acreditaram na gente, têm acreditado, e é por causa deles que a gente também está aqui. 92. Para a Credit Shop, fazer parte da vida das pessoas é menos sobre crédito e mais sobre acreditar. Por isso, há mais de 20 anos, promove ações como o Natal Solidário, transferindo parte do seu lucro para instituições filantrópicas, o Cineminha, voltado para crianças de escolas públicas, e a plataforma Acreditar Nelas, lançada esse ano. Um espaço com cursos, dicas e materiais de apoio que contribui para a liberdade financeira das mulheres. Credit Shop. Acreditar sempre. Você sabia que ao alimentar seu bichinho nos últimos meses, você ajudou a alimentar vários outros também? Através da campanha Ração Solidária da Terra Azul, nós doamos mais de 3 toneladas de ração e ajudamos juntos ONGs protetoras de animais nas cidades de São Luís, Imperatriz e Balsas. E não é só a gente que fica feliz com a sua ajuda, e sim todos esses bichinhos que puderam encher seus potes de amor e ração. Terra Azul faz parte da natureza, faz parte da sua família. A vida é um desafio e ninguém vence sozinho. E mais que força de vontade e determinação, é preciso saber onde quer chegar. Só educação pra te acompanhar. Um passo sempre à frente, pois só ganha quem tenta. Conte com Educação 360 Batista. Educação cristã, inovadora, emocional e científica Batista. Educação cristã, inovadora, emocional e científica Batista. Perfeita pra você. 92. A rádio que eu ouço? 92. Então é isso, gente. A gente tá voltando aqui com o nosso... Deixa eu ver. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 5º episódio do
do nosso podcast Por Uma Boa Causa. Good Vibes por uma boa causa. E a boa causa de hoje é dizer a você que de repente está passando por essa situação de luto, né? Acho que todo mundo tá passando por essa situação de luto, porque ou perdeu um amigo, perdeu um parente, perdeu alguém próximo. E a gente está aqui para te ajudar a saber como lidar com isso e conhecer também projetos que de alguma forma contribuem para amenizar isso tudo, né? Eu tô recebendo aqui a psicóloga Regiane e tô recebendo aqui o Cláudio também. A gente estava falando agora há pouco sobre a ideia de a gente entender esse ciclo, né? Entender o ciclo da vida, entender que... E aí você falou muito bem, Regiane, sobre a questão de a gente aproveitar da melhor maneira possível aqueles momentos e ser grato pelos momentos que a gente passa com as pessoas queridas. E aí, Cláudio, trazendo um pouquinho pro Salvatore aí, eu lembro que na campanha de lançamento do Salvatore, da marca nova da Salvatore, porque o Salvatore, para quem não sabe, dentro do Salvatore está o grupo Jardim da Paz, né? Que com a nova marca tem o Complexo Salvatore, que é uma marca muito conhecida, o Jardim da Paz. E aí, eu lembro que numa conversa com vocês, a Paula, que é a diretora lá do Complexo Salvatore, ela falou uma coisa muito, muito legal, assim, que eu foi o estalo, assim, pra gente construir o contexto da campanha, né? Ela falou assim, a gente, às vezes, valoriza mais o dia triste do que os dias felizes. Se a gente colocar na ponta do lápis, são muito mais momentos felizes do que aquele único dia triste, né? Então, assim, é muito óbvio, eu não consigo, jamais, a gente não tá aqui numa posição de diminuir aí a sua perda ou de diminuir o seu sentimento, jamais, assim. Mas se a gente for parar pra raciocinar realmente, né, fica meio injusto a gente tirar também o mérito dos dias felizes. Sim. E aí depois a gente se entregar a uma... Óbvio que eu também sei que isso não é por escolha, mas se isso te ajuda de alguma forma é pensar nos momentos felizes também, não é isso, Cláudio? Edmar, a gente vê que o momento da perda, de fato, é um momento de dor, né? Viver o luto é um momento de desligamento, mas também é um momento de reflexão. Então, para nós que ficamos, é um momento de pensar, será que eu estou realmente valorizando o que de fato importa? Será que as coisas nas quais eu estou focando as minhas energias, focando o meu intelecto, o meu espiritual, a minha força de viver, são realmente aquelas que justificam isso? Então, trazer essa reflexão, de fato, é uma coisa que faz com que a gente pare e pense a melhor maneira, e repense a melhor maneira de viver a vida. Então, assim, o enfoque de todo o nosso esforço dentro do complexo, além de, claro, dar o apoio para a família naquele momento de dor e de perda, é fazer com que as pessoas valorizem mais a vida, foquem mais no que é viver, de como viver da melhor maneira, com quem viver, no que focar suas energias. Então, o nosso apoio e a nossa intenção, na verdade, é chamar a atenção das pessoas para isso, porque de fato isso é o que importa. Nós estamos aqui com as pessoas que nós amamos, também com as pessoas com quem nós de repente temos algum desafeto, mas aproveitar esse período que a gente está aqui, até para essas pessoas a gente saber dar o melhor, viver da melhor forma, ter saúde, amar as pessoas, fazer o bem, alimentar o seu espiritual, fazer com que você tenha realmente essa trajetória terrena da melhor maneira possível, né? Depois do desligamento, depois que as pessoas partem, já não dá mais para fazer nada. Então, trazer essa reflexão, e isso eu falo porque aconteceu comigo particularmente quando eu comecei a me envolver com essa atmosfera, é fundamental e é realmente o que vale a pena e é realmente o que importa. Então, hoje, a nossa ideia, quando a gente trata com os nossos clientes, é nesse sentido, especialmente os clientes que fazem parte do projeto Luto pela Vida. É parar, refletir e focar no que realmente importa, fazer com que a vida valha a pena. Muito bem, eu queria convidar você que está ouvindo a gente agora aí e está passando, de repente, por essa fase também, aproveitar os nossos convidados aqui, quiser, sei lá, fazer algum relato da tua experiência também. E o nosso contato aqui no WhatsApp é 98409-9292. 98409-9292. Se você quiser contar um pouquinho da tua história, do teu relato, como você está se sentindo, quer tirar algumas dúvidas, vamos aproveitar aqui a nossa psicóloga e também o nosso convidado, Cláudio, para a gente falar um pouco mais sobre isso aqui. Eu estava lendo, Regiane, que existem alguns estágios, né? Muita gente, li que algumas pessoas falam de estágios de 5 estágios, 7, 3, 4, mas todos acho que acabam se complementando ali, né?
Tava lendo, por exemplo, que o primeiro estágio é a negação. Depois a revolta, a raiva, não é? Isso. Aí a negociação, barganha. Muita gente passa pelo processo até de depressão também, até chegar naquele estágio da aceitação. Como é que você diria para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre esse estágio? De repente tem alguém que está nesse estágio da negação, por exemplo. Que conselho você daria a essa pessoa? Primeiro, entender-se nesse momento, né? Sentir. Sentir é algo que vai fazer com que você sinta, olha, eu senti essa dor, né? Eu não queria, por isso veio a negação, eu não queria que isso estivesse acontecendo. O ser humano, nós fomos, né, como cristãos, podemos falar que nós fomos criados para a eternidade. Nós não nos conformamos com o processo de morte. De fim, né? De fim. A palavra morte é forte, mas é de fim, de finitude. Inclusive, quando somos cristãos, temos a ideia, trazer a memória de que existe sim a vida eterna. Mas aí nesse momento a gente nega. Eu não quero saber, não estou acreditando. E o não, ele é bem forte nesse momento. A raiva vem logo depois. Por que isso aconteceu? E aí os questionamentos, as barganhas. Eu faria de tudo para que isso não tivesse acontecendo, que é o barganhando, né? Meu Deus, traz de volta a pessoa. E aí a gente começa a ter esse momento de querer se isolar também. Aí vem o isolamento, mas isso é muito particular. Tem pessoas que se prendem a uma fase. Tem pessoas que do começo ao fim negam, não acreditam. E aí, Edmar, vem as questões de pessoas que, por exemplo, não conseguiram ver por qualquer motivo o corpo da pessoa, né? Nessas situações, por exemplo, lá, né, de Petrópolis, pessoas que ainda não viram, então ainda negam, né? Mesmo sabendo que o corpo está ali debaixo da lama, e nega, não quero olhar. Então a importância do ver, do olhar, para que você vá e conforme-se. A ideia é a gente não ficar preso a uma situação de verdade, de realidade. A ideia é você ouvir as pessoas que estão ao seu redor, aceitar esse acolhimento, aceitar de que existem situações onde você vai poder sair e recomeçar. Então, assim, é sempre olhar para frente. Lógico, nunca, né, esquecendo do quanto foi bom. Por isso que nós iniciamos aqui falando dos bons momentos que devemos viver, trazendo, vai ser doloroso. Tem pessoas que guardam, mas guardam literalmente, né, a pessoa que se foi ainda, né? Então, assim, acumulam ainda a roupa, os objetos, não querem se desfazer e ficam ali, colocam como se fosse um altar de adoração. E todas as vezes que olham, elas se sentem mal. E aí vem a somatização, aí vem a taquicardia, vem a ansiedade, vem a ilusão, né, momentânea de que aquilo, né, a pessoa vai estar ali de novo. Eu senti a presença da pessoa agora, eu estou sentindo a voz dela, o cheiro. E aí vem todas essas questões. Então, assim, a ideia é tentar sair, né, tirar o olhar daquele momento para o futuro que lhe espera, porque existe sim ainda vida para você, né? E você vai viver lembrando dessa pessoa incrível que foi para você. Muito legal. Lembrando que é óbvio que a gente entende que cada pessoa tem o seu processo, né? A gente está aqui ouvindo um conselho de uma especialista também, que é a nossa psicóloga convidada hoje, a Rejane. Então, se você está passando por esse momento agora também e ouviu esse conselho, se você quiser buscar ajuda também, a gente tem aqui o Cláudio, que representa aí esse projeto Luto pela Vida. E eu queria saber, Cláudio, como é que funciona esse processo aí para chegar até vocês, por exemplo? Porque eu sei que o primeiro contato vem através do próprio Complexo Salvatore, mas de repente tem alguém ouvindo a gente agora aqui e que está passando por esse problema e quer de alguma forma pedir uma ajuda. Como é que a gente consegue chegar até o luto pela vida? Né? Então, Edmar, perdão. O projeto, na verdade, ele foi desenvolvido com esse intuito de dar apoio aos nossos clientes que estão passando por esse processo difícil, né?
Mas, ocasionalmente, a gente abre, sim, espaço para pessoas que não sejam necessariamente clientes, mas que estejam precisando muito desse apoio, porque é uma questão de humanidade também, né? E como a Regiane falou, de fato é uma coisa muito subjetiva e ela está muito relacionada com o grau de intimidade que a pessoa tinha com o ente que partiu, né? E aí, dependendo deste grau de intimidade, ela tende a ter um sofrimento maior ou menor. Mas, partindo para a parte operacional, o nosso grupo ele tem esse intuito, né? E a gente mantém contato com essa pessoa que precisa. Na maioria das vezes também acontece muito da pessoa entrar em contato conosco, do cliente mostrar e sinalizar que precisa de um apoio. Dependendo do grau de necessidade dessa pessoa, ela tem um momento com a psicóloga anteriormente, antes de fazer parte, de fato, do encontro do grupo. E aí, essa pessoa, a psicóloga, que é psicanalista, na verdade, ela vai orientar no sentido de mostrar para essa pessoa se, de fato, o apoio psicológico que o grupo oferece, ele vai surtir efeito, ou se essa pessoa precisa de um acompanhamento profissional mais próximo, né? De repente medicamentoso, alguma coisa do tipo. Então, o que é importante deixar claro? Que o princípio primeiro do programa é abraçar essas pessoas que estão fragilizadas, estão tendo essa dificuldade, e orientar também. Porque, como eu digo, o grupo é um grupo de apoio, ele não é um grupo terapêutico. Então, se de fato essa pessoa estiver precisando de uma terapia com um acompanhamento mais próximo, de repente medicamentoso, ou que o caso dessa pessoa seja mais séria, porque, Regiane, às vezes acontece do luto trazer à tona outros tormentos, né? Então, vira de repente um maremoto de emoções ali na vida daquela pessoa, e aí, de fato, ela precisa de um tratamento mais específico. Mas, de maneira geral, é assim que funciona, né? Os nossos clientes sinalizam, a gente, claro, mantém contato com alguns, e através disso a gente também faz uma triagem e começa todo o processo até o dia que, de fato, acontece esse encontro. E é interessante, né, que assim, esse tema é um tema muito, muito difícil de a gente tratar, né? Porque ninguém gosta nem de falar sobre isso, né? Existe muito tabu, é verdade. Ninguém gosta nem de falar sobre isso, né? Mas tem muita gente, como eu falei, assim, o objetivo desse programa, quando a gente fala good vibes por uma boa causa, talvez todo mundo achou que a gente só ia ter tema maravilhoso, coisas. Mas o por uma boa causa aqui é realmente amparar quem precisa, né? Então não tem como a gente falar de uma solução sem a gente expor o problema, né? Então, Edmar, e eu acho que chamar a atenção para essa reflexão sobre a nossa finitude é uma coisa boa, porque é uma certeza que nós temos. Então, assim, não é interessante que as pessoas se deixem ser pegas de surpresa e que elas estejam preparadas para isso. Eu não falo preparadas somente na questão burocrática, de documentação ou operacional, de agilizar todo o processo de um funeral, de um sepultamento, mas estar preparadas emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Claro que ninguém nunca vai estar pronto para perder alguém que ama, mas a gente tem como diminuir esse impacto, a gente tem como fazer com que isso seja administrado da melhor maneira, assim. Eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu sempre gosto de trazer muito pro que eu penso, porque eu acho que é legal. Eu tô aqui representando você, ouvinte aí, que não é especialista no assunto também, mas vou dar o meu exemplo. A minha experiência pós-pandemia, assim, digamos, né? Eu sempre fui um cara apaixonado pela vida, continuo sendo, mas como eu perdi muita gente próxima, assim, gente da minha idade, mais novo que eu, gente que você não consegue conceber a possibilidade de ter perdido aquela pessoa tão cedo, de uma maneira como a gente acabou perdendo muita gente aí. O pensamento que eu tenho hoje eu não tenho medo de morrer, assim, entende? Tipo assim, eu já tive aquele medo de, como eu tive a oportunidade de ver como as pessoas que faziam parte da vida daqueles meus amigos ficaram, o meu medo maior hoje é esse, assim. Meu medo maior é a dor que causa a ausência, né? Porque eu pude ver muito de perto a dor que causa a ausência, né? Então, assim, a minha preocupação passou a ser assim, o que eu tô deixando pra minha família. Nem tô falando de questão material, assim, eu tô falando o que eu tô deixando de tempo, de presença, né, de vivência, porque de ensinamento, porque no final das contas é isso que fica, é isso que a gente deixa de fato, né? Então, assim, aquela ideia do medo de sumir pela dor e etc e tal, isso em mim é bem, hoje em dia, depois pandemia, assim, eu não penso tanto, assim. Meu realmente, o maior receio hoje é pelo outro,
por ver de perto a esposa de um amigo meu, filhos de amigos meus, entendeu? Isso aí passar pela minha cabeça a dor que possa causar pra quem a gente gosta, pra minha família, isso é dolorido. E essa reflexão, João, faz assim que eu esteja presente na vida dessa pessoa que está em sofrimento. Então quase todos nós temos, como você iniciou hoje esse podcast, alguém que está passando por processo de luto hoje, passamos por uma pandemia. Você pode ser a presença perfeita na vida de alguém que está em sofrimento. Exatamente. Né? O seu cuidado. Né? O cuidado, a gente fica pensando assim, vou fazer o quê? Esteja ao lado, dê a mão, uma palavra, uma ligação, né? Inclusive, até vamos aqui, uma curtida naquilo que ele faz. Né? Isso? Então, assim, seja a pessoa incrível, né, na vida dessa pessoa que está em sofrimento, para que ela veja o mundo também legal, um local bom de se estar. Porque continua sendo um local bom, né, de viver. A vida precisa continuar. Precisa continuar. E você precisa levar essa pessoa que está aí ao seu lado, ou você que está aí em luto. Você precisa realmente abrir seus olhos e ver quantas outras pessoas estão ao seu redor e quanto você pode construir ainda nesta terra. Mas, Regiane, tá doendo muito, tá doendo, sim. A dor é muito particular. A gente não pode julgar. Sinta, mas não se deixe dominar por essa dor, a ponto de você também perder aquilo que você tem de precioso, que é a vida, né? Essa vida. O seu momento vai chegar, mas ele vai ser natural. E eu sei que tem muita gente que tá ouvindo a gente agora aqui, Cláudio, que com certeza crê em Deus, né? Tipo, confia em Deus, e óbvio que a gente não poderia deixar de deixar esse conselho também, né? Sim. Se apegue a Deus, né? Tipo, entregue a Deus as tuas angústias, o teu sofrimento, a tua dor. A gente tem certeza que Ele tem o controle de todas as coisas. Eu vou dar mais uma pausa pra gente agradecer mais uma vez aqui os nossos colaboradores, e daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto. Volto a dizer, se você quiser conversar com a gente, é no 98409-9292. Você pode contar um pouquinho da sua experiência, você pode mandar pra gente o teu feedback em relação ao nosso programa também. E é isso, gente. Vamos lá, vamos aqui ouvir quem por uma boa causa também nos ajuda neste projeto. 92. Para a Credishop, fazer parte da vida das pessoas é menos sobre crédito e mais sobre acreditar. Por isso, há mais de 20 anos, promove ações como o Natal Solidário, transferindo parte do seu lucro para instituições filantrópicas, o Cineminha, voltado para crianças de escolas públicas, e a plataforma Acreditar Nelas, lançada esse ano. Um espaço com cursos, dicas e materiais de apoio que contribui para a liberdade financeira das mulheres. Credishop. Acreditar sempre. Pitstop 92. Muito bem, e se você gosta de pets, se liga que eu tenho uma notícia incrível pra te dar, né? Uma notícia bem good vibes mesmo. Você sabia que ao alimentar o seu bichinho nos últimos meses, comprando ração na Terrazô, você ajudou a alimentar vários outros também? Através da campanha Ração Solidária da Terrazô, mais de 3 toneladas de ração foram doadas a ONGs protetoras de animais. Isso mesmo, foram mais de 3 toneladas de ração doadas. E claro, não foram somente as ONGs e a Terrazô que ficaram felizes com sua ajuda. Foram também os bichinhos que puderam encher seus potes de ração e amor. Campanha Ração Solidária é da Terrazô, e a Terrazô faz parte da natureza, faz parte da sua família. Na 92 toca mais músicas. A vida é um desafio e ninguém vence sozinho. Mais que força de vontade e determinação, é preciso saber onde quer chegar. Só educação pra te acompanhar. Um passo sempre à frente, pois só ganha quem tenta. Conte com Educação 360 Batista. Educação cristã, inovadora, emocional e científica Batista. Educação cristã, inovadora, emocional e científica Batista. Pitstop 92. E é por uma boa causa que há mais de 20 anos a Credishop vem mostrando que é menos sobre crédito e mais sobre acreditar. Para a Credishop, fazer parte da vida das pessoas é estar ao lado delas em todos os momentos,
principalmente quando elas mais precisam, né, gente? Por isso, a Credit Shop tem projetos voltados para questões sociais, como o Natal Solidário, que todos os anos transfere parte do seu lucro para instituições filantrópicas. O Cineminha, que é voltado para crianças de escolas públicas, e a plataforma Acreditar Nelas, lançada esse ano. Um espaço com cursos, dicas e materiais de apoio que contribui para a liberdade financeira das mulheres. Esse é o Credit Shop, que também nos apoia aqui. Credit Shop, acreditar sempre. Pit Stop 92. Você sabia que ao alimentar seu bichinho nos últimos meses, você ajudou a alimentar vários outros também? Através da campanha Ração Solidária da Terra Azul, nós doamos mais de 3 toneladas de ração e ajudamos juntos ONGs protetoras de animais nas cidades de São Luís, Imperatriz e Balsas. E não é só a gente que fica feliz com a sua ajuda, e sim todos esses bichinhos que puderam encher seus potes de amor e ração. Terra Azul faz parte da natureza, faz parte da sua família. Perfeita pra você. 92. Muito bem, a gente está de volta, programa quase encerrando. O nosso tema hoje é luto. A gente sabe que muita gente passou por isso, tem passado por isso nesse momento, mas a nossa intenção aqui realmente é te dar uma mensagem de apoio. Por isso a gente está recebendo hoje aqui a Rejane, que é psicóloga, parceira da gente também ali no Colégio Batista. Rejane, para as pessoas saberem mais sobre você, né? Tipo, eu quero conversar com a Rejane, como é que faz? Tem um contato para as pessoas te procurarem? Como é que faz para conversarem mais contigo? Peraí, deixa eu só ligar teu microfone aqui, só um minutinho, pronto, foi. Pronto, né? Eu sou colaboradora do Colégio Batista, né? Então eu estou sempre disponível para os pais, alunos do Colégio Batista, aí de segunda a sexta. E também tenho consultório, né? Então você pode entrar em contato comigo através do Insta, né? Do @Rejane Psicóloga, e também do WhatsApp 981970060. Pode repetir aí o WhatsApp? 981970060. Muito bem, muito bem. E Cláudio, para as pessoas conhecerem mais sobre o Complexo Salvatore, acho que a gente falou muito aqui sobre a gente entender que a gente tem esse ciclo, né, que as coisas acontecem, e encarar isso como uma realidade também ajuda a gente a se precaver também, né? Quando eu dei agora o exemplo agora há pouco sobre a ideia de ver as pessoas sofrendo com a partida de muita gente querida, a gente também tem que pensar que um problema grande também é a gente deixar o pepino para as pessoas resolverem aqui nesse momento, né? E eu sei que, por mais dolorido que esse tema seja, eu sei que o Complexo Salvatore, ele existe para auxiliar as pessoas nesse momento que é difícil, né, também. Então, como é que faz para entrar em contato com o Complexo Salvatore, para ter esse suporte, enfim, de todas as maneiras aí, inclusive também quando precisar do programa Luto pela Vida? Sim, nós temos as nossas redes sociais, Complexo Salvatore, tanto no Instagram quanto no YouTube, né? E temos o nosso telefone do escritório da nossa central do ANIL, que é 2109-3999, que são os canais que a gente, com certeza, as pessoas vão conseguir falar com a gente. Vai ser, sim, um prazer muito grande dar esse apoio, tanto na parte de cuidar de funeral, essas coisas que são bem complicadas de você tratar no momento de dor, né? Quanto no acompanhamento psicológico, assim, nesse amparo, nessa orientação. Muito bem. E parabéns pelo projeto. Eu acho que é fundamental a gente ter marcas que, sobretudo marcas que trabalham no segmento que vocês trabalham, né? A gente sabe que há muito preconceito em relação a estudo, a esse tema e etc. Mas as pessoas precisam de mais de apoio, né? Vocês que acompanham de perto, as pessoas precisam de mais de amparo, de apoio. E é muito legal ver uma marca se preocupar com isso, né? Não por acaso a gente trouxe vocês aqui para mostrar às pessoas e de alguma forma as pessoas se inspirarem aí a dar esse suporte, dar esse apoio a quem precisa também. O Complexo Salvatore, no Jardim da Paz, na verdade, já está no mercado há 36 anos. Então, assim, nós já temos um know-how muito grande com relação a isso. Mas mais do que isso, mais do que falar de expertise nesse sentido de dar apoio técnico na questão de documentação e as outras coisas que envolvem funeral,
é essa vontade humana que nós temos de acolher essas pessoas, de ter esse zelo e fazer com que elas se sintam abraçadas e amparadas. É um grande prazer para nós. É um princípio nosso, é humanidade e acolhimento, e é muito... Inclusive, eu tenho muita honra de fazer parte desse processo e desse projeto. Muito legal. Então, quero aqui cumprimentar o meu querido amigo Flynon, que também nos convocou aí o Cláudio para estar aqui com a gente, a Paula também, e todo mundo lá do Complexo Salvatore, que são pessoas muito queridas, e a gente vê a seriedade e o compromisso com que eles tratam sobre esse tema, enfim, muito obrigado pela presença de vocês. Não estou me despedindo ainda não, já tá quase, mas ainda não. São 12 horas e 48 minutos agora. E eu queria muito, Rejane, aproveitar que você está aqui, e a gente já falou que muita gente passa por isso, tem passado por isso. Eu queria que você pensasse nessa pessoa que está em casa agora e precisa de uma palavra amiga, de uma palavra de apoio, para que possa respirar novamente e ver alguma luz no fim do túnel que ela está vendo aí, que ela não está conseguindo ver. Então, assim, eu queria deixar esse espaço aí. De repente, você que está nesse momento dentro do carro, você que está em casa, você que está ouvindo a gente, assistindo a gente pelo YouTube, você que está ouvindo a gente no Spotify, de repente está passando por um problema muito complicado, não teve a oportunidade de conversar com a psicóloga ainda, e a gente está aqui então no nosso podcast também para isso, né? Para compartilhar com você essa palavra amiga também. Então, Rejane, fica à vontade e conversa então com essas pessoas aí que estão nos ouvindo agora. A dor pode estar bem forte agora, né? E algumas pessoas podem estar sentindo essa dor forte, né? E às vezes as lágrimas colam os olhos. Mas assim, eu te convido a abrir esses olhos, levantar dessa cama, olhar para fora um pouquinho, olhar ao seu redor e ver que você ficou, você está aqui. E você vai trazer à sua memória os bons momentos, como eu disse já aqui durante esse programa. Você vai lembrar dos bons, dos excelentes momentos que você esteve ao lado dessa pessoa amada. E, Rejane, mas está muito difícil. Então, assim, busque alguém, aquela pessoa que veio agora na sua mente, aquela que pode te ajudar. Vá até ela. Busque um profissional, se isso já está tirando a sua saúde, se você já não consegue comer, se você já está sentindo fraqueza. Então, assim, busque um médico, vá a um terapeuta, busque um psicólogo, não fique só. Não se faça também de vítima, né? Tem a questão do vitimismo, né? Seja sincero consigo mesmo. Olhe para frente. Você tem uma vida maravilhosa. Então, assim, eu tenho certeza que tem pessoas na Terra que querem ficar do seu lado. Essa é a minha palavra para você. Muito legal. Tem uma pessoa participando com a gente aqui e ela fala o seguinte: olá, boa tarde. Agora em janeiro fez 1 ano que eu perdi meu pai e até hoje eu sofro muito. Só de estar contando aqui, meus olhos se encheram de lágrimas. O que a gente diria a essa pessoa, Rejane? Bem, dói. Todas as vezes que nós formos acessar a imagem dessa pessoa, vai doer, né? Como eu disse ainda há pouco, a pessoa foi importante na sua vida. Ela continua sendo importante dentro de você. Então, assim, agora, não se deixe dominar. Tenho repetido isso. Não se deixe dominar pelos sentimentos ruins, né? Que vai acontecer. Mas, assim, sentir é natural e sentir é saudável. Significa que você amou muito essa pessoa, mas não se deixe dominar negativamente, a ponto de que você não consiga mais caminhar de forma saudável. E eu acho que esse ponto é interessante, a ideia de sentir, né? Se deixar sentir. Porque tem muita gente que tem o coração ali de gelo mesmo, né? Parece, na verdade, né? Aparenta, né? Aparenta. Gente que aparenta ter o coração de pedra, de gelo. Tem gente que bate no peito e fala, eu não choro. Isso de alguma forma pode desencadear algum outro problema? Somatiza-se. Né? Existe a somatização aí. Então, assim, o chorar, ela é uma expressão, né? Onde você vai ali colocar pra fora a sua dor. Tem pessoas que há vários tipos de formas de expressão da dor. E negar-se a isso também é adoecedor. Então, assim, tem pessoas que começam a perder. Aí nós teríamos que colocar outro momento para falar sobre isso. Perde esse cabelo,
começa a ter problema de pele, úlceras, né? A ansiedade desencadeia, tantas outras questões. A ideia é conversar, é falar, é colocar para fora, é juntar-se a um grupo de pessoas ou pessoa que você tenha a possibilidade de ser ouvido. Né? É por isso que projetos como esse do Luto pela Vida é tão importante, né? É muito interessante como a cura, me corrija se eu estiver errado, Regiane, mas como a cura, e também Cláudio, ela vem através do exemplo, né? Através da fala, né? De você... de repente você percebe que não é só você que passa por aquilo, e que tem gente que passa por coisa muito pior. Isso acontece, por exemplo, no tratamento do alcoolismo, no tratamento da luta contra as drogas. Sim. E contra tudo, na verdade, não é? Não é à toa que o slogan do nosso projeto é falar é libertador. Porque de fato é isso, né? Na maioria das vezes as pessoas estão sentindo uma dor tão profunda que tudo que elas querem é alguém para ouvir. E esse é o princípio básico do projeto e do Grupo Luto pela Vida. É dar a oportunidade das pessoas externarem aquilo que está martirizando lá no fundo, né? A gente sabe que tem aquelas pessoas que preferem ficar caladinhas, e isso é uma questão de natureza, é uma questão de... Aquela história que você disse, Regiane, cada um vive de uma maneira. Mas, normalmente, a maioria das pessoas querem ter a oportunidade de botar para fora. E, assim, é bem aí que está o cerne do projeto. É dar essa oportunidade e fazer com que as pessoas vejam que, no fim daquele túnel escuro, há sim luz. Há uma maneira de fazer com que a vida volte a continuar. Sim, com a ausência daquela pessoa que eu amo, mas aquela pessoa que eu amo vai estar na minha memória como alguém que quer me ver feliz e que quer me ver continuando a viver bem. E ela continuará fazendo parte da sua vida. Sim, agora de um outro prisma, de uma outra forma. Né? Nos seus pensamentos, né? Nos seus exemplos. Como um incentivo mesmo, um incentivo para fazer com que a vida continue, que você continue amando as pessoas, porque sim, uma pessoa amada partiu, mas outras ficaram. Essas outras também merecem a tua presença, merecem o teu amor. Sempre dando homenagens a elas. Não tem problema homenagear, falar, relembrar, né? Isso das é muito datas saudável, comemorativas. com certeza. Sem, no entanto, né, se fixar nisso. Muito bem, gente. Agora a gente está realmente chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer demais você que esteve com a gente aqui a semana toda, você que está maratonando o nosso podcast Good Vibes por uma Boa Causa. Quero dizer a você que temos muitos outros temas para debatermos aqui, para falarmos nos próximos dias também. E obviamente que esse canal aqui é um canal para que você participe, para que você também faça parte, para que você compartilhe um pouco da tua história também. Mas acima de tudo é um canal para inspirar pessoas. Quando a gente fala que aqui é uma oportunidade de dar visibilidade a causas sociais, é para que você entenda que se todo mundo fizer um pouquinho, né, a gente acaba fazendo muito, não é isso, Cláudio? Com certeza, cada um fazendo a sua parte. Como tu disseste, um pouquinho de cada um, mas nós somos muitos, né? Nós temos que nos dar as mãos, nós precisamos unir nossas forças, nossos pensamentos para o bem. Então, assim, eu queria nesse finalzinho, Edmar, te agradecer mais uma vez, né? Te colocar que o Complexo Salvatório está muito honrado, muito, muito feliz de ter tido essa oportunidade de estar aqui, de falar do nosso projeto, que como eu te falei, é um projeto assim do coração, da direção de Dona Paula, Dona Patrícia, de todos, e deixar como conselho, como orientação para essas pessoas que estão vivendo esse momento, e aí eu te falo muito embasado nas nossas reuniões e no que eu ouço muito, é que o importante nesse momento de dor é ressignificar. Dar um outro sentido para a tua vida, lembrando da pessoa que você ama, mas colocando aquela pessoa ainda como um centro de coisas boas para você, como lembrança de coisas boas. Então, trazer essa ressignificação faz com que você levante mais rápido e que você consiga dar continuidade para a vida, fazer com que, enfim, as coisas precisam continuar, né? E é isso. Muito bem, gente. A gente está encerrando. Obrigado, Regiane. Obrigada. Obrigado mais uma vez, Cláudio. Obrigado aos nossos colaboradores, a Terrazô, a Credit Shop Cartões e também aí o Colégio Batista pela parceria. Se você é empresário, está ouvindo a gente agora e quer saber como é que você pode contribuir com essas causas, o primeiro passo que você pode fazer é já ajudando a gente a manter esse programa aqui para que ele continue sendo essa vitrine, né? Então, se você quer entender um pouco mais como faz para anunciar aqui no nosso programa, entre em contato aqui com a 92 FM, você vai ser atendido, tenho certeza eles vão te falar de uma maneira muito tranquila aqui como é que você faz parte disso. Eu vou encerrar o programa hoje de uma maneira diferente, a gente não costuma tocar música nesse programa, mas essa música aqui eu acho que tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando. Então é isso, gente.
Beijo e tchau. Obrigado, um abraço. Um abraço. 92,3 FM, CYX 213. Uma empresa parceira da RJ Comunicações. Transmitindo da região metropolitana de São Luís. Você também pode nos ouvir pelo seu smartphone ou tablet. Através do nosso aplicativo. Pelo portal r92.com.br. E se inscrever no nosso canal no YouTube. 92 na web. 92 FM. 12 anos. Valeu a pena tudo até aqui. 92. Ai, amigo, me dá uma carona hoje, vai? Ô, não vai dar não. Meu carro tá na reserva e a gasolina pra variar aumentou de novo. Calma, calma, calma. A 92 FM e a Amazonas Veículos vão abastecer o seu carro para compensar essa caroninha que você nos dá todos os dias. Para participar, baixa o app da rádio, faz o cadastro e é só torcer para ganhar. 92.